Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta segunda-feira, dia em que nós celebramos os Santos Anjos da Guarda. O Evangelho se encontra lá em Mateus 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10, e nos diz assim: Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Amados irmãos e irmãs, vamos entender o que esse texto quer falar para nós dentro desta liturgia. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é vermos que os discípulos aproximam-se de Jesus. Eu não sei se você concorda comigo, mas geralmente o ato de aproximar-se de Jesus geralmente é visto como algo bom. Ah, fulano agora se aproximou da igreja, fulano voltou para a pastoral, fulano agora voltou a frequentar as reuniões, a Santa Missa, a adoração. Mas sabia que nem sempre a gente se aproxima por um motivo bom? Por que eu digo isso? A gente sempre tem que se perguntar por que nós estamos nos aproximando de Deus. Nesse contexto aqui, os discípulos se aproximaram de Jesus não foi por uma coisa boa. Eles se aproximaram porque eles estavam querendo saber quem é que era o maior, no sentido de ter ambição e rivalidade dentro do reino dos céus. Ou seja, eles queriam tronos, honras, glórias, aplausos. E aí é onde reside o grande problema do texto. Porque de fato nós estamos vendo discípulos, pessoas que seguem Jesus, pessoas que caminham com Cristo, que ao invés de poder focar no caminho coerente, na cruz, no discipulado, no se configurar a Cristo, eles estão procurando o primeiro lugar. Mas aí, amados irmãos e irmãs, Jesus automaticamente ele começa a quebrar essa situação. Se os discípulos se aproximam por interesse, Jesus automaticamente vai e coloca uma criança no meio deles. E eu quero chamar a atenção sobre o que é ser criança. Naquele tempo, a criança era vista como um símbolo de insignificância. Uma criança simbolizava também a fraqueza. Porém, a gente também tem que ver que a criança era vista como dependente e um ser que confia completamente no pai. Então nós temos uma visão negativa que tinha naquele tempo, mas ela também evidencia alguns valores que são importantes dentro da nossa dinâmica espiritual. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, deixa eu tirar do centro a vossa arrogância, o vosso desejo de estar em primeiro lugar, deixa eu tirar de vocês o foco no poder, o foco nas glórias, e agora eu vou colocar alguém que para vocês não tem nada a oferecer. É mais ou menos essa a estratégia que Jesus está utilizando aqui. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus começa então a dizer que, em verdade, ele diz que se vocês não se converterem e vos tornarem como crianças, vocês não vão ter acesso ao reino dos céus. É interessante, e eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando Jesus pede para que o povo de fato se converta, eles precisam assumir então agora uma nova identidade. É preciso agora alcançar uma nova identidade. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês. Não ache que Jesus está pedindo para que a igreja seja infantil. Ninguém está elogiando a questão da infantilidade. Mas de fato Jesus está pedindo para que nós sejamos como uma criança, que confia, que seja dependente, que não busca ambição. Em outro lado do texto, ainda nos fala uma coisa bem diferente, né? Jesus vem falar sobre a questão do recebimento. E quem recebe meu nome, uma criança, sobre essa, é a mim que recebe. E Jesus fala algo sobre os anjos, que é por esse motivo que o texto foi escolhido para essa segunda. Porque diz assim, não despreze nenhum desses, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Lembra que eu falei que as crianças eram seres insignificantes? Então, na visão judaica, existia toda uma hierarquia, né? Inclusive, nós católicos bebemos dessa crença, de que existem anjos que veem a face de Deus face a face e outros que meio que parecem que não veem. Então Jesus diz, olhem, os anjos delas, elas que são seres tão pequenos, tão insignificantes, eles veem o Pai face a face no céu. Ou seja, em outras palavras, são anjos que dentro dessa cadeia hierárquica,
eles estão num grau bem avançado. Então, a ideia que se tinha também é a seguinte: elas têm anjos que as protegem. Os pequeninos têm anjos que os protegem, porque Deus os ama. Vocês precisam imitar a Deus. É mais ou menos esse o ensinamento de Jesus. E aí eu faço uma grande pergunta. Se a gente parar para refletir, Deus, Ele cuida daqueles que são pequenos. Ele cuida de cada um de nós. Nós também temos imitado a Deus em cuidar também? Deixa eu resumir outra frase. Eu tenho sido anjo na vida do irmão? Eu tenho buscado para ser aquele que traz a mensagem de Deus para o irmão? Eu tenho sido aquele que tenho tentado e buscado e lutado, ao invés de trazer só coisa errada, trazer realmente algo novo, a própria palavra de Deus, a verdade, a coragem, a ousadia para o irmão? Segunda coisa, eu tenho buscado o primeiro lugar? Será que eu sou um cristão que busca os primeiros lugares? Terceira e última coisa, qual é a minha identidade enquanto cristão? Pense sobre isso, porque muitas vezes a nossa identidade é uma identidade de buscar os primeiros lugares. Eu vou sugerir para você, eu vou lhe dar a dica, não busque aí não. Já diz, eu acho que é uma santa da igreja, vamos buscar os últimos lugares, porque ninguém fica lutando por eles. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.